anorexia, quando falamos deste conceito, estamos a falar de dois temas diferentes. A anorexia como sinal e sintoma define-se como uma falta de apetite generalizado, enquanto quando falamos de anorexia nervosa estamos a falar de uma perturbação de comportamento alimentar, perturbação esta que se enquadra num grande grupo de patologias psiquiátricas, entre eles a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, o vómito psicogénico, a pica ou doença de ingestão de materiais inorgânicos e o vómito psicogénico. Quando falamos da anorexia nervosa, estamos a falar de uma doença que obedece a um conjunto de critérios que oscilam consoante as classificações utilizadas, mas de forma genérica temos um critério quantitativo, que é de facto o valor de IMC. Este valor de IMC, os valores depois variam um bocadinho, mas abaixo de 17,5 é considerado já um critério quantitativo para o diagnóstico da anorexia nervosa. Depois temos outro conjunto de critérios que vão ter mais a ver com o impacto na funcionalidade da vida do doente e no próprio dia-a-dia do doente. Entre eles temos muitas vezes a sobrevalorização da forma corporal e do peso na autoestima do indivíduo, ou seja, são critérios que assumem uma sobrevalorização para os indivíduos que sofrem de anorexia nervosa. Um critério muito importante é que muitas vezes estes doentes não reconhecem o seu baixo peso corporal, mesmo quando estamos a falar de indivíduos que têm um IMC muito reduzido. Outro dos critérios que pode estar presente é a presença da menorreia nas mulheres, naturalmente, isto em algumas classificações. Portanto, a anorexia nervosa acaba por ser um conjunto de um doente que obedece a este conjunto de critérios que eu acabei de vos dizer. A anorexia nervosa, em termos de descrição sociodemográfica, acomete mais as mulheres, de facto. A grande proporção de doentes é mulher e é jovem, portanto surge naturalmente à volta da adolescência, sendo que quando surge numa idade mais precoce ou numa idade mais tardia, ou seja, já na vida adulta, tem um pior prognóstico associado. Em termos de prevalência, falamos de uma doença que tem uma prevalência que varia entre os 5 e os 10 por 100 mil habitantes. Portanto, para a população portuguesa de 10 milhões de habitantes, falaríamos de 500 doentes, à volta disso, sendo que depois, naturalmente, que isto vai oscilando consoante as características da população. Em termos de características da anorexia nervosa, é a doença psiquiátrica que tem uma maior mortalidade associada. E isto muitas vezes tem a ver com as complicações orgânicas que também estão associadas à anorexia nervosa. Estas complicações orgânicas quais são? Muitas vezes são alterações do funcionamento do trato gastrointestinal. O indivíduo muitas vezes que sofre de anorexia nervosa exibe comportamentos purgativos, ou seja, provoca o vómito, o que também pode levar a desequilíbrios hidroeletrolíticos, com hipocalemias associadas ao vómito persistente. Este vómito também vai provocar muitas vezes uma erosão da arcada dentária, que também é característica na anorexia nervosa purgativa e também na bulimia nervosa, em que o comportamento de vómito também é muito comum. Podemos ter alterações também ao nível cardiovascular e endócrino, como por exemplo o hipotireoidismo, que está muitas vezes associado a estes doentes. Existe também uma maior sensibilidade ao frio, que está descrita também muitas vezes associado a este desequilíbrio endocrinológico associado a estes doentes. Pronto, falando agora sobre o tratamento da anorexia nervosa. Em tempos anteriores, o tratamento era feito maioritariamente em regime de internamento. No entanto, esse paradigma alterou-se, porque o regime de internamento não apresenta melhores resultados do que o regime de ambulatório. Ou seja, o doente muitas vezes é tratado em centros especializados para as perturbações de comportamento alimentar em regime de ambulatório, hospital de dia ou consultas programadas de X em X tempo. Este tipo de tratamento depois também é complementado e é assegurado com técnicas psicoterapêuticas, e aí falamos da psicoterapia, predominantemente a cognitiva ou comportamental, parece ter bons resultados no tratamento destes doentes. E falando na psicofarmacologia do tratamento destes doentes, terá sempre um papel de suporte no tratamento dos sintomas ansiosos e depressivos que estão associados à anorexia nervosa.
Portanto, aí falamos naturalmente dos ansiolíticos e dos antidepressivos, naqueles que têm naturalmente uma maior preponderância em engordar, que será neste caso o objetivo para estes doentes. Muitas vezes depois o objetivo varia muito, o objetivo de ganho de peso varia muito consoante o peso corporal da base do doente, não é? Quando falamos em IMCs muito baixos, ou já baixos, mas não tão baixos, portanto, consoante a escala de gravidade associada ao doente. E aí é definida uma meta e uma escala com o doente, quanto é que será o ganho de peso corporal estimado e que o doente deve almejar durante o tratamento. Portanto, é muito importante a criação de uma boa aliança terapêutica entre o doente e o profissional de saúde que vai estar a acompanhar, porque naturalmente se compreende que se nós dependemos da ingestão alimentar do doente, é necessário que haja esta boa colaboração do mesmo. Do doente com obesidade, devemos realizar uma história clínica e um exame físico detalhados. Devemos procurar causas secundárias da obesidade, nomeadamente doenças endócrinas, síndromes genéticos associados à obesidade ou consumo de fármacos que promovam o ganho de peso, e devemos identificar as comorbilidades associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão ou dislipidemia. A primeira intervenção será uma intervenção no estilo de vida, que é a base de todo o tratamento da obesidade e a intervenção mais importante. Isto implica um aumento da atividade física e a implementação de um plano alimentar que permita uma redução do aporte calórico. Caso isto não seja suficiente, pode ser adicionada a farmacoterapia, nomeadamente o tratamento com liraglutide, a combinação de naltrexona, bupropiona ou o orlistat, e são estas as terapêuticas disponíveis em Portugal. Nos casos mais graves de obesidade, nomeadamente nos casos de obesidade mórbida, pode-se utilizar também a cirurgia bariátrica. Esta é realizada habitualmente com o procedimento de bypass gástrico ou de sleeve gástrico, e de todas as intervenções atualmente disponíveis é a cirurgia bariátrica que se associa a uma maior redução do peso. Existem 3 grandes alternativas cirúrgicas para o tratamento da obesidade: a banda gástrica, o sleeve gástrico e o bypass gástrico. A banda gástrica é um procedimento que historicamente foi muito utilizado para o tratamento da obesidade, mas que atualmente sabemos que tem um impacto menor sobre os outcomes, quer a nível de perda de peso, quer particularmente a nível de reversão das complicações metabólicas, pelo que cada vez é menos utilizado. Consistia na colocação de um dispositivo que permitia fazer uma separação com uma estenose, com um aperto entre a região superior e a região inferior do estômago, criando uma bolsa superior que ia levar a um impacto restritivo e uma redução do consumo energético. Por outro lado, o bypass gástrico faz também uma divisão entre o estômago, região superior e região inferior, permanecendo uma pequena bolsa gástrica associada ao esófago, que vai depois ser ligada ao jejum, ultrapassando então grande parte do estômago e do duodeno. Este procedimento associa-se a um impacto mal absortivo, mas associa-se essencialmente também a uma alteração da produção das hormonas gastrointestinais, que vão associar-se à saciedade, diminuição do aporte calórico e a uma perda de peso significativa. No sleeve gástrico é feita uma alteração da conformação do estômago, cortando-se o estômago e deixando-se apenas um tubo estreito pelo qual vai passar o conteúdo alimentar. Isto vai ter um componente restritivo, mas parece também associar-se à alteração da produção de hormonas gastrointestinais e promover também a saciedade e ter benefícios secundários a nível de reversão de diabetes e hipertensão, tal como acontece para o bypass gástrico. A cirurgia bariátrica associa-se a vários benefícios metabólicos a longo termo. Para além de levar a uma grande redução de peso, associa-se a remissão da diabetes, da dislipidemia e da hipertensão numa percentagem significativa dos doentes. Estes benefícios surgem principalmente no bypass gástrico e no sleeve gástrico, sendo que o bypass gástrico parece ser um pouco mais eficaz no que toca à reversão da diabetes. É também importante salientar que estes doentes necessitam de um seguimento a longo termo, porque a cirurgia bariátrica associa-se também a vários riscos. Os riscos mais importantes, para além das complicações cirúrgicas pós-operatórias, podem surgir no imediato ou a médio prazo. A longo prazo, as principais complicações estão relacionadas com mal absorção de nutrientes.
nomeadamente diminuição da absorção de ferro, com risco de anemia, diminuição da absorção de vitamina B12 ou múltiplos outros iões e micronutrientes. Desta forma é importante um seguimento regular destes indivíduos, com avaliação do impacto metabólico da intervenção cirúrgica, mas também com a avaliação de déficits nutricionais, a suplementação destes déficits nutricionais e o reforço constante da necessidade de manter as intervenções no estilo de vida para que o tratamento a longo termo possa ser eficaz e benéfico para o doente.